Amiguinhos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de hoje, a gente vai se aventurar por uma polêmica que tem se instaurado nos últimos tempos a respeito da universidade. E a pergunta que tem sido feita é: devo ou não fazer universidade? Afinal de contas, é ou não importante fazer a universidade? O diploma tem de fato ou não tem de fato importância? Então, vamos passo a passo construir esse raciocínio. Antes, eu preciso lembrar a você que eu já passei por uma universidade federal, por uma universidade pública, por duas privadas e por um mestrado sobre universidade, cujo tema é universidade. Feito esse brevíssimo preâmbulo, preciso lembrar também que há mais de 20 anos eu me dedico a colocar estudantes dentro da universidade a partir do exame de vestibular ou Enem. Então, eu posso afirmar, sem medo de errar, que dediquei boa parte da minha vida até aqui à universidade, direta ou indiretamente. Dito isso, eu gostaria de fazer um passo a passo com você para você entender melhor por que eu faço isso e por que esse assunto me toca tão de perto. A universidade e a figura do professor nascem mais ou menos ao mesmo tempo, ali na virada do século XII para o século XIII. Na verdade, o que está acontecendo? No século XI, a Igreja Católica Romana tinha sofrido uma grande divisão que deu origem ao nascimento da Igreja Ortodoxa. A sede da Igreja Católica Romana em Roma e a sede da Igreja Ortodoxa em Constantinopla. O desenvolvimento do islamismo no Oriente Médio, de certa maneira na Ásia Central e no norte da África, começou a ameaçar a hegemonia cristã católica romana, e é nesse cenário que se dão as cruzadas. As pessoas saem da Europa rumo ao Oriente, na tentativa de retomar a Terra Santa. Eram expedições militares, portanto, com objetivos religiosos, sob o comando da Igreja Católica Romana. Foram 8 cruzadas, mas não é esse o tópico da nossa conversa. O ponto é que os cruzados, quando voltavam, eles traziam de lá o que viram, o que ouviram, o que sentiram,
eles traziam de lá as experiências de novas vivências. Trouxeram, por exemplo, o arado de ferro, a ideia de rotação de culturas, os números que usamos até hoje, que são os números árabes. Os números romanos são muito difíceis de usar, né? É nesse cenário, e já estamos na virada do século XII para o século XIII, que surge a necessidade da figura do professor. Quem é, portanto, professor? O professor é aquele que vai ler o mundo e explicar esse mundo para os seus alunos. A ideia de aluno como um ser sem luz não vale porque aluno não deriva do latim, mas do grego. Então, seria aquele que está em fase de amamentação. O que, em certa medida, acaba não mudando muito. Então, aluno, aquele que está dependente ainda, né, em fase de amamentação. Ou, se você preferir manter o sem luz, acaba que dá quase no mesmo. O ponto central é que surge a necessidade de uma figura que explique o mundo, porque o mundo vai, aos poucos, ganhando uma complexidade crescente, uma complexidade cada vez maior. É nesse cenário que nasce a Universidade de Bolonha, na Itália, e nasce a Universidade de Paris, na França. A universidade nasce extremamente ligada à maior instituição do período, que era a Igreja Católica Romana, inclusive bastante subserviente a ela. E ali começa uma concentração dos grandes nomes do pensamento capazes de explicar o que estava acontecendo no mundo. A universidade surge, portanto, como o lugar onde se vai discutir as ideias universais para o entendimento do mundo. É claro que eu estou contando a história da universidade na perspectiva do Ocidente. Poderia estar fazendo isso na perspectiva do Oriente, que já tinha algo muito parecido que chamamos de universidade aqui e lá antes. Mas optei por um caminho ocidental que é mais próximo da gente. É nesse período que aparece uma figura bastante importante na história do pensamento, chamada Tomás de Aquino. E por que Tomás de Aquino é tão importante? Porque é ele quem vai pegar o pensamento aristotélico, é ele quem vai pegar a lógica aristotélica e tentar associar a teologia cristã católica romana. Então, Tomás de Aquino tem um trabalho bastante árduo nas mãos, que é o de unir a lógica aristotélica, a partir da sua filosofia, e a teologia cristã na perspectiva católica romana num balaio só. E faz isso com razoável sucesso. É daí que nasce a ideia de uma fé que tem fundamentos na razão. É com Tomás de Aquino, ao tentar fazer a união dessa teologia com essa filosofia, que nasce uma fé que tem como fundamento a razão.
No desdobrar disso, 800 anos depois, é a exegese, a interpretação que mais tem relevância para os 73 textos da Bíblia Católica Romana, que é a interpretação histórica e crítica. Então, hoje, quem quer que você ouça que tenha um pouco mais de respeito, sobretudo no meio acadêmico, para fazer interpretações dos textos, se utiliza de um método que a gente chama de histórico crítico. Quando chega no século XV, Constantinopla é derrubada pelos turcos, novas rotas para as Índias são procuradas, novos meios de comercializar com o Oriente são procurados. É nesse cenário que se encontra um novo continente. É nesse cenário que a gente começa uma revolução naquilo que a gente vai chamar de ciência. Então, o que é ciência? Ciência é uma forma de entendimento do mundo a partir do natural que exige experimentação. Então, eu preciso dar muita clareza nesse momento para você, que estamos chegando aí pelo século XVI, XVII, para mostrar a você que estamos dando corpo para uma nova forma de entendimento do mundo. A primeira forma de entendimento do mundo para qualquer civilização hebraica, grega, romana, iorubá, celta, persa. A primeira forma de tentar explicar o mundo, ela é mítica. Ela é mitológica. A gente explica o mundo a partir do sobrenatural. A gente explica o mundo a partir do inexplicável, curiosamente. Então, quando você vai olhar para as mitologias, o que você vê é uma tentativa de explicar o mundo pelo que não se explica. Uma tentativa de explicar o mundo a partir de histórias que eram oralmente contadas. Em algum momento, alguns autores resolveram publicar. Então, ao publicar, sabemos mais da mitologia iorubá. Ao publicar, sabemos mais da mitologia grega. Ao publicar, sabemos mais da mitologia hebraica. Ao publicar, sabemos mais da mitologia persa, e assim por diante. A partir do momento em que a gente começa a tentar explicar o mundo, não mais pelo sobrenatural, não mais pelo inexplicável, mas pelo explicável, a gente cria filosofia. Então, a filosofia é uma tentativa de explicar o mundo, só que utilizando elementos naturais. Então, Tales usou a água, Demócrito usou o átomo. O que esses caras queriam, na verdade, era explicar o mundo a partir de elementos naturais, sem mais o apelo ao sobrenatural. Na virada do século XV para o XVI, XVI para o XVII, com a Revolução Científica, com a presença de nomes como Descartes, Copérnico, Galileu Galilei, Tycho Brahe, Kepler, Newton, Gay-Lussac, Boyle-Mariotte. O que a gente vai fazer agora é apresentar uma nova forma de ler o mundo, uma nova forma de explicar o mundo.
Essa nova forma também se baseia no natural. Mas em que difere da filosofia? Ela exige a experimentação. Então, a religião, a filosofia e a ciência tentam cumprir o papel de explicar o mundo na sua dimensão cosmogônica, como o mundo nasceu, cresceu e se desenvolve, e na perspectiva moral e ética. Moral, as decisões individuais, ética, as decisões coletivas. Então, no frigir dos ovos, o que eu preciso que você entenda é que religião, filosofia, ciência tentam explicar o mundo na sua dimensão cosmogônica, na sua dimensão moral, na sua dimensão ética, mas o fazem de forma diferente. A religião faz uso dos mitos. A religião faz uso do inexplicável. A religião faz uso do sobrenatural. A filosofia não, ela só se utiliza do natural, assim como a ciência. Mas para fazer ciência, você precisa experimentar. É nesse cenário que Gutenberg cria a imprensa. É nesse cenário que os livros passam a ser agora impressos. Os livros não são mais copiados. Porque todos os livros, até o nascimento da imprensa, eles foram passados para as próximas gerações por copistas. Por copistas. Então, nunca tivemos acesso ao original Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Nunca tivemos acesso ao original O Banquete, de Platão. Nunca tivemos acesso ao original Êxodos. Nunca tivemos acesso ao original Mateus. Nunca. O que temos são fragmentos arrumados que foram passados de copistas para copistas durante 2.000, 1.500, 1.000 anos, até chegar a gente. Até chegar à imprensa. A universidade já tinha coisa de 200, 300 anos quando a imprensa é construída. Havia, inclusive, uma celeuma. A universidade deve ter uma biblioteca. Porque os bons professores, os professores de verdade, devem carregar uma biblioteca na cabeça. Então, a universidade não deve ter biblioteca. Mas é muita informação, os livros estão sendo escritos, as Bíblias estão sendo traduzidas. Será que não está na hora de termos um lugar para guardar os livros? Os livros impressos. Nesse cenário, a universidade ganha muita força e muita expressão. Porque é ela quem chancela o direito de conhecer. E por quê? Porque é nela que se fazem as pesquisas. Porque é nela que a gente consegue resolver problemas cosmogônicos, morais e éticos, a partir do natural com experimentações. A universidade surge como o lugar em que o conhecimento é produzido. É claro que não só a universidade. Hoje, e desde muitos anos, existem os centros de produção, os centros de pesquisa, os centros de estudos periféricos à universidade. Mas é a universidade quem chancela. A universidade, então, é aquela que é responsável por oferecer a você mais tempo de estudo. Chegamos ao século XVIII
e um fulano chamado Jean-Jacques Rousseau resolve tentar resolver um problema dificílimo. Qual a diferença entre o ser humano e os animais? No discurso sobre a desigualdade entre os homens, essa é a sua pergunta. Qual raios é a diferença entre o homem e o animal? E o que ele percebe nas suas pesquisas, sempre tentando explicar o natural pelo natural com experimentações, apesar de ser muito mais do campo da filosofia do que da ciência, é que se você der alpiste para o pombo, ele come. Se você der peixe para o gato, ele come. Mas se você der alpiste para o gato e peixe para o pássaro, para o pombo, eles não comem. O homem come alpiste, come peixe, come gato e come pombo. Porque a tecnologia de existência dos animais é o instinto, a tecnologia de existência do homem é a razão. Ora, se a tecnologia de existência do homem é a razão, quanto mais instrumentado estiver esse homem para o exercício da razão, quanto mais instrumentado estiver esse homem para o pensar, quanto mais instrumentado estiver esse homem para o livre pensar, maiores serão as chances de que ele faça as melhores escolhas. E ao fazer as melhores escolhas, aumenta a chance de que tenha uma vida melhor. Rousseau, então, pluga de uma forma interessantíssima dois conceitos que, a princípio, não estavam amarrados. A vida é melhor para quem pensa melhor quem tem mais estudo. Logo, quem tem mais estudo tende a ter uma vida melhor. Juntou. Isso para ele é tão importante que ele cria o primeiro tratado de pedagogia chamado Emílio. Um pouco mais tarde aparece um fulano chamado Immanuel Kant, e o que Kant vai dizer é: somos regidos por desejo e vontade. Vontade é quando você faz. Vontade é a ação desconectada da reflexão. Inverti. Comecemos de novo. Desejo e vontade. Quando agimos a partir do desejo, agimos de forma desconectada da reflexão. Quando agimos pelo desejo, agimos de forma desconectada da reflexão. Quando agimos pelo desejo, agimos de forma desconectada da reflexão. A repetição é por conta do erro inicial. Então, para Immanuel Kant, temos desejo e vontade. Quando agimos por desejo, agimos de forma irrefletida. Agimos desconectado da nossa capacidade de reflexão. Quando agimos por vontade, agimos de acordo com a nossa reflexão. Agimos de acordo com o nosso pensamento. Agimos de acordo com a nossa forma de entendimento do mundo. Professor Vitor, eu não entendi. Pode se fazer mais claro? Sim, eu posso. Você decide começar uma dieta na segunda-feira. E na segunda-feira,
é fácil. E você pensa, não, por que não comecei essa dieta antes? Chuchu beleza, melzinho na chupeta, é coisa fácil. Na terça-feira, um pouco mais hipoglicêmico, você continua achando fácil, mas já não acha tão fácil assim. Na quarta-feira, você já está com mais fome, o seu humor começa a ser alterado. Na quinta-feira, você está beirando o insuportável. Na sexta-feira, você está disposto já a bater na sua mãe. É quando você lembra que no sábado haverá o aniversário de 1 ano do seu afilhado. E aniversário de 1 ano, sabe como é, né? Tem coxinha, bolinha de queijo, risole de camarão, pipoca, pizza e, sobretudo, cachorro-quente. Você senta à mesa e vem um cidadão servir você e pergunta, e aí? Vai? Nesse momento em você grita o desejo. O desejo é quando, de forma irreflexiva, você diz, larga a bandeja, tio. O resto é comigo. A vontade diz, olha, você já está fazendo dieta há 1 semana, resista. A vontade, produto da reflexão, diz, não coma. O desejo, produto da irreflexão, diz, se acabe. A vontade, produto do pensamento, diz, não. O desejo, produto do não pensamento, diz, cai dentro. E você é extremamente dividido entre o desejo e a vontade. O que Immanuel Kant vai dizer? Se você age de acordo com o desejo, não há nenhuma diferença entre você e um canguru. Se você age de acordo com o desejo, não há nenhuma diferença entre você e um unicórnio. Da onde sai o unicórnio? Se não há diferença... Se você age de forma irrefletida, qual a diferença entre você e uma zebra? Entre você e uma girafa? Entre você e o tigre? Nenhuma. Porque você e o tigre, você e a girafa, você e o unicórnio, você e o canguru agem pelo exercício do desejo. Agora, se assenhorado do seu ímpeto, se assenhorado do seu impulso, se assenhorado de si mesmo, você refletidamente olha para aquela bandeja com risoles de camarão, bolinhas de queijo, coxinhas, quibe, claro que não tem, porque ninguém gosta de quibe. Coca-Cola gelada e ou cerveja e ou vinho e ou uísque. Cachorro quente com pãozinho fresquinho. Pizza trabalhada no queijo com calabresa de qualidade e orégano. E diante disso você diz não. Você sobrepôs o pensamento à ação. Você é digno de ser chamado de ser humano. Ser humano, portanto, significa fazer o que tem vontade e não o que deseja. Fazer a partir do produto da reflexão e não do impulso. Fazer a partir do pensamento e não do ímpeto.
Ser humano pressupõe o exercício continuado da razão para a composição da ação cotidiana de existir. Ser humano pressupõe pensar bem, e pensar bem pressupõe acesso aos conteúdos. Kant, assíduo leitor de Rousseau, mais uma vez conecta a vida que se deve viver, a vida maneira, a vida do ser humano ao conhecimento. Eu não sei se está claro para você, mas o que eu estou dizendo para você aqui é: na perspectiva da filosofia, na perspectiva da ciência, é acesso ao conteúdo, é acesso ao saber formal, sistematizado, é acesso à filosofia, à ciência, é acesso a conhecimento que vai permitir você um desabrochar de uma vida maior e melhor. Quando chegamos ao século XIX, Revolução Industrial, e aí surge a necessidade de se pensar a indústria. E aí, é claro, você vai convidar para pensar as indústrias aqueles que têm um cérebro com maior repertório. Cérebros com mais repertório tendem a ser mais respeitados. E os cérebros com mais repertório são aqueles que tiveram acesso a maior quantidade de conteúdo. A universidade, então, começa a flertar com a indústria, coisa que se consolida no século XX. Porque começa a haver a ideia de que quanto mais acesso a conhecimento, maior a sua capacidade de reflexão. Quanto maior a sua capacidade de reflexão, maiores são as suas contribuições para o mundo corporativo, para a indústria, para a empresa. Esse flerte, inclusive, faz a universidade mudar um pouco os rumos iniciais. Não é mais o saber pelo saber. O saber passa a assumir um certo propósito. Nesse cenário, a gente chega ao século XX, e é nele que aparece um fulano chamado Jean-Paul Sartre. E o que o Sartre, filósofo existencialista, vai dizer? Olha, a existência precede a essência. Primeiro você existe, depois você é. No ciclo de palestras que deu em Araraquara, São Paulo, iniciou a palestra dizendo: eu não sou uma couve. O que quis dizer com isso? Para o mais simples, o óbvio, ele não é uma couve. Mas para aqueles que são mais capazes de refletir, ele disse: uma couve nasce couve, vive couvemente e morre couve. Eu não. Você não. Você é um eterno vir a ser, você é um continuado devir. O que você gosta hoje pode ser que não goste amanhã. O que você não gosta hoje pode ser que goste amanhã. O que você acredita hoje pode ser que não acredite amanhã. O que você não acredita hoje pode ser que acredite amanhã. Você é uma metamorfose ambulante, diria Raulzito. Você está em contínuo processo de mudança. Aos 20, pensa diferente do que pensava aos 10. Aos 30, pensa diferente do que pensava aos 20. Aos 40, pensa diferente do que pensava aos... E assim por diante.
Porque você está em constante processo de mudança, transformação. Primeiro você existe, depois você é. Ora, se primeiro você existe, depois você é, se existir pressupõe uma importância tão significativa, eu preciso preparar você para a existência. Eu preciso oferecer elementos para que você exista. Eu preciso construir bases para a sua existência ser uma existência digna de ser avaliada e você poder dizer, ó, tá maneiro. E o entendimento é, quanto mais acesso a conhecimento, quanto mais acesso a conteúdo, quanto mais acesso às informações, melhor. É nesse cenário que acontecem as revoluções de 68, é nesse cenário que aqueles meninos e aquelas meninas vão para as ruas em 68 e vão dizer, olha, todos temos o mesmo potencial, todos podemos crescer, todos podemos ser maiores e melhores, todos podemos ter acesso às informações, independente de onde você parta, você pode chegar mais além, independente de onde você saia, você pode chegar, independente, né? O mundo precisa ser pensado de maneira mais ampla, não só a partir da inclusão, mas da sua diversidade. O mundo é diverso, todos podemos, todos temos capacidade, todos podemos... E a partir da década de 1970, um novo modo de entender o mundo surge. 30 anos mais tarde, a internet, os smartphones, e nunca foi tão rápido e fácil o acesso à comunicação e à informação. Está na sua mão, o tempo todo. Você pode fazer um curso de inglês vendo vídeos no YouTube. Você vai dizer, mas tem gente que não tem acesso à internet. É. Mas há de convir que hoje muito mais gente tem acesso à informação do que tinha há 500 anos. Ah, mas nem todo mundo tem condições de usar a internet porque tem uma casa legal. É, mas há de convir que temos muito mais gente nessas condições hoje do que tínhamos há 500 anos. Ou 400, 300, 200, 100, 50 anos. E isso faz com que o conhecimento seja cada vez mais capilarizado. O conhecimento seja cada vez mais espalhado. O conhecimento tenha mais acesso. E é nesse momento que eu preciso dizer para você uma coisa. Existe uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Dado é o número cru. 20% da população brasileira. Isso é um dado. Dado é um número cru. Quando você trata o dado, ele vira informação. 20% da população brasileira, logo, tratou o dado, ele vira uma informação. Quando você pega essa informação e liga com outras informações, você tem conhecimento. Então, dado, informação e conhecimento são três elementos muito distintos entre si. Porque o dado é cru. A informação é o dado tratado. E o conhecimento é quando você pega essas informações e as conecta. Nesse caminho, estamos falando aí de 50 anos, ficou estabelecido uma coisa. É imprescindível 12 anos para ensinar você o mínimo para você existir. Então, de 1º ao 12º ano. Seja no modelo alemão, que você conta ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, ano 12, 12º ano. Seja no modelo brasileiro, 9 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio. Sabe lá Deus por quê resolveram dar essa classificação. São 12 anos. Então, hoje, dos 207 países do mundo,
muitos deles, quase todos, adotam a ideia de que 12 anos é o tempo mínimo necessário para oferecer a você instrumentos para que você seja humano. Então, saiba ler, saiba escrever e saiba manipular as 4 operações, com razoável presteza, a ponto, inclusive, de atender às demandas da indústria. Nesse cenário, a universidade é o ensino superior. No mundo inteiro. A universidade, portanto, é aquela que oferecerá para você 5 anos a mais para a sua formação. Há 3 grandes tipos de universidade no mundo. A universidade europeia, a universidade estadunidense e a universidade brasileira. São 3 grandes tipos de universidade no mundo. Repito, a europeia, a estadunidense e a brasileira. Em quaisquer dos casos, o sentido último é o mesmo. Oferecer mais anos de estudo para você. E a gente mostra que você recebeu mais anos de estudo, dando para você um diploma. Então, olha, fulano, além dos 12 anos que todo mundo tem, ou deveria ter, ele tem mais 5. Está claríssimo? Então, a universidade vai oferecer mais anos de estudos para você. A universidade vai oferecer mais conhecimento para você. E por quê? Porque a universidade, que é o lugar onde se faz ciência, porque a universidade, que é o lugar onde se faz filosofia, porque a universidade, que é o lugar onde se faz arte, mas não só lá. É o lugar que chancela o conhecimento. É nesse cenário construído que a gente vai avaliar a importância da universidade. Então, o primeiro movimento é o mais óbvio. A universidade é importante porque oferece para você 5 anos a mais de conhecimento. Oferece a você professores, pessoas gabaritadas, pessoas que já passaram pela universidade, já vivenciaram, inclusive, as suas especializações, com mestrados e doutorados, e pós-doutorados, e que vão ensinar a você a ler o mundo. Então, alguém que tem 20, 25 anos estudando, vai ensinar a você a entender o mundo. Você, com 18 anos, vai assistir aula com um cara que tem 18 anos de vida acadêmica. Ele fez 12 anos mais 5, 17, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado. 4 e 2, 6. 6 mais 17, 23. Né? Então, para ficar número redondo, você vai assistir aula com um cara que tem 25 anos estudando. Você tem 18 e vai assistir aula com um cara que tem 25 anos estudando. Você tem 18 e vai assistir aula com uma mulher, ou um homem, ou seja lá o que for, que tem 25 anos estudando. Ele fez os 12 anos imprescindíveis, fez 5 anos de ensino superior, fez 2 anos de mestrado, fez 4 anos de doutorado. Isso por causa do Brasil, tá? Lá fora a contagem é diferente. Só nisso tem algo de muito interessante. Então, a universidade oferece para você 5 anos a mais de estudo. Cinco anos a mais de estudo para farmácia, para o farmacêutico, para o químico, para o engenheiro químico, para o médico. Seja sincero, você procuraria um médico que não tem diploma universitário para abrir a sua barriga numa emergência? É você simples. Apendicite. Apendicite. Caso grave de apendicite, uma urgência de apendicite.
Se a universidade não é importante, manda esterilizar a faca e entrega na mão da sua tia. Mas por que você não faz isso? Porque você acredita que a universidade chancela o conhecimento. Por que você não vai num dentista sem diploma? Por que você não procura um advogado sem diploma? Por que você não procura um engenheiro, um arquiteto sem diploma? Porque você sabe que a universidade chancela o conhecimento. Então, aqui já estão dados dois elementos muito interessantes para a nossa avaliação. O primeiro é, de cara, a universidade oferece para você anos a mais de conhecimento para que a sua vida seja uma vida mais rica na perspectiva daqueles que já tratamos. Segundo, ela chancela o conhecimento. Então, ela oferece para você profissionais nos quais você tende a acreditar mais porque estiveram lá. Aí é claro que nesse momento você diz, mas Steve Jobs nunca pisou numa universidade. Mentira, pisou, mas meteu o pé. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Não. É verdade. Mas quando alguém me apresenta esse argumento, eu já faço silêncio. Porque é sério mesmo que você está se comparando com Steve Jobs? É sério mesmo que você está se comparando com Bill Gates? É sério mesmo que você está se comparando com Elon Musk ou com Mark Cara Livro, Facebook Cara Livro? Porque se é isso, nossa conversa acaba aqui. Eu estou diante do gênio, e diante do gênio eu preciso silenciar. Mas esses caras mostram, sim, que a universidade não é o único caminho. E eu concordo. A universidade não é o único caminho. Há outros. Sobretudo dependendo do seu objetivo. Porque há quem diga, vai fazer faculdade para quê? Fulano não fez faculdade e é muito mais rico que ciclano que fez. Mas o quê? Desde quando a universidade nasceu para você ganhar dinheiro? Quem criou isso foi você. A universidade nasce para ser o lugar onde circulam as ideias universais, para chancelar conhecimento. Capacidade de lidar com dinheiro é a sua. Você pode até fazer faculdade disso, né? Economia, administração de empresas, ciências contábeis, para você aprender a administrar grana. Mas dá para fazer de outras formas também. Então, sim, se você acha que a universidade não é o único caminho, você tem toda a razão. Sobretudo, dependendo do caminho que você está sugerindo. A universidade é o único caminho para enriquecer? Não. A universidade é o único caminho para conhecimento? Não. A universidade é o único caminho para... Não. Mas é um caminho muito seguro. Porque ali há um conhecimento chancelado. De modo que é o único caminho para você virar um cirurgião. É o único caminho para você virar um advogado. É um único caminho para você fazer parte do corpo que atende às demandas do Elon Musk. Frase do Elon Musk. Eu nunca pisei em Harvard, mas quem trabalha para mim vem de lá. Então, se você não é Elon Musk e quer trabalhar nos top 10 do menino, a sugestão é que você faça Harvard. Com isso, então, eu quero apresentar 3 argumentos e deixá-los muito bem consolidados aqui no final da nossa conversa. 1. A universidade acrescenta 5, 6 anos para quem for fazer mestrado, doutorado ou pós-graduações, mais ainda. Mas, de cara, a universidade acrescenta 5 anos de estudos, de reflexão, de conhecimento, do lugar onde circulam as ideias universais para você. 2. A universidade é o lugar que chancela o conhecimento. 37 mil universidades no mundo. É ali que se faz ciência, é ali que se pesquisa, é ali que se tem inovação.
Por que a Toyota está associada a uma universidade? Por que a Honda está associada a uma universidade? Por que a Apple? Por que a Microsoft? Por que a Volkswagen? Por que estão associadas a uma universidade? A universidades. Porque ali vai nascer as pesquisas que vão sustentar as inovações. Porque se não for assim, o país continua vendendo milho. País que não investe em universidade é país que não investe em pesquisa. Vai vender milho. País que não investe em universidade é país que não investe em pesquisa. Vai vender soja. País que não investe em universidade não investe em pesquisa. Vai vender algodão. Vai vender commodities. Vai vender produtos de baixo valor agregado, porque não especializou. Então, de cara, a universidade oferece para você mais anos de estudo e conhecimento para uma vida onde se possa pensar melhor, fazer melhores escolhas, portanto, uma vida melhor. E é o lugar onde chancela o conhecimento. É ali que você tem um carimbo de que, de fato, você conhece. O terceiro argumento, muito importante, eu concordo, a universidade não é o único caminho. Sobretudo, se você quer enriquecer, talvez ela não seja mesmo o caminho. Mas ela é um caminho seguro. E por que você afirma que ela é um caminho seguro, Vitor? Porque no mundo do conhecimento, na era da informação, no mundo em que estamos cada vez mais conectados, no mundo em que todos nós queremos os melhores cérebros, todos nós queremos os melhores cérebros, não seja debochado. Você não quer um advogado que não estuda, você não quer um engenheiro que não estuda, você não quer um economista que não estuda, você não colocaria a sua barriga para um cirurgião que não estuda. Você quer melhor cérebro até para fazer equipe de escola, irmão. Imagina na sua empresa. Imagina o que é o Bill Gates, ou o Mark Zuckerberg, ou o tio da esquina que tem uma mercearia. Todo mundo quer os melhores cérebros. E os melhores cérebros são aqueles que têm maior repertório. Os melhores cérebros são aqueles que têm maior repertório. Ah, pode ter gente que não frequentou a universidade e tem um cérebro espetacular? Pode. Mas não foi chancelado. Como é que eu sei disso? Porque a ideia de me contrata aí, eu aprendo rápido, faz cada vez menos sentido, né? Imagina você tentando emprego na Toyota. Me emprega aí, eu aprendo rápido. Ninguém quer te dar emprego para te ajudar. Tem empresas hoje, inclusive, que só contratam pessoas que estão trabalhando, que estão empregadas. Quem quer que contrate você, só contrata você se você for um bom resolvedor de problemas. Ao contratar você, você vai resolver o meu problema? Vou. Então eu vou te contratar. E para resolver problemas é imprescindível que haja um cérebro com repertório. E mais anos de estudo dará um cérebro com mais repertório. Então ouçam, você que está me ouvindo nessa palestra, você que chegou até aqui, você já é um ser diferenciado. Lembre-se, há 3 grandes caminhos: empreender, trabalhar no setor público, trabalhar no setor privado. Né? 3 grandes caminhos: empreender, trabalhar no setor público, trabalhar no setor privado. Em quaisquer dos casos, qual a importância da universidade? Oferece mais anos de conhecimento chancelado. É o único caminho? Para o setor público, dependendo do que você quer, é o único caminho. Para o setor privado, dependendo do que você quer, é o único caminho. Para empreender, dependendo do que você quer, não é o único caminho. Mas, de fato, contribui. Então, se você quer o setor público, a universidade não é o único caminho. Não, a universidade, dependendo do cargo, a universidade é o único caminho. Se você quer o setor privado, dependendo do cargo que você espera ocupar, é o único caminho. Se você quer o empreender, não é o único caminho. Claríssimo? Isto posto,
Lembrem-se, na sociedade do conhecimento que construímos, você vale pelo que conhece. O que significa dizer? Você vale pela sua capacidade de conectar informações. O que significa dizer? Você vale pela sua capacidade de apreensão de dados. O problema é quando você oferece informação para quem não tem informação. Um sábio e um tolo não olham a mesma árvore. Imagina um médico e um botânico olhando uma árvore. O que o botânico vê, o médico não vê. Imagina um médico e um botânico olhando para um corpo humano. O que o médico vê, o botânico não vê. Porque ver é atributo de quem conhece. Se você pegar uma joia da Gastern e uma joia da Ferinha, vou melhorar a fala. Se você pega uma joia da Gastern, se você pega uma joia da Swarovski e você pega uma biju da Ferinha e mostra para quem não conhece, não faz diferença. Porque até para apreciar o belo é preciso conhecimento. Até para apreciar o belo, coisa que a Graciane faz com constância, é preciso conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que vai permitir você galgar lugares que outras pessoas não galgaram. Então, lembrem-se, você está aprendendo o tempo todo. Maratonei séries, está aprendendo. Dormi o final de semana inteiro, está aprendendo. Maratonei canais de filosofia, está aprendendo. Você aprende o tempo todo, cria repertórios o tempo todo. Tem pessoas que têm um vocabulário de 100 palavras, tem pessoas que têm um vocabulário de 1000 palavras, tem pessoas que têm um vocabulário de 5.000 palavras. Não diga para mim que elas têm a mesma capacidade de expressão. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, sim, a busca incessante pelo conhecimento é que torna o seu cérebro mais habilitado. Mas se você tem a chance de fazer isso sob a tutela de alguém que já fez antes, é bem legal. Alguém que pega as 37 peças do William Shakespeare e diz para você, olha, começa por Sonho de uma Noite de Verão. Alguém que pegue os 35 diálogos de Platão e diz, comece. Alguém que pegue os 60 livros do Bauman e diz, comece. Alguém que oriente você nesse oceano de conteúdos vai tornar a sua vida muito mais fácil. A universidade, então, cumpre o seu papel de ampliar repertórios de conhecimento, chancelar esse conhecimento. É o único caminho? Não. Mas é o mais seguro. Então, sempre que alguém disser para você que diploma não serve para nada, pergunte se esse fulano ou essa fulana entregaria a barriguinha para um cirurgião sem diploma. Compraria um apartamento no 13º andar de um prédio feito por alguém que não um engenheiro? Toparia a empreitada de ser tratado num consultório por alguém que não tenha diploma de psicologia, fisioterapia, nutrição? Pergunte se esse fulano ou essa fulana, na iminência de ser condenado por um juiz, se procuraria alguém para defendê-lo, que não alguém que tenha a chancela de que conhece as leis. A universidade não é o único caminho, mas é o mais seguro. No Brasil, ela é cruel. Apenas 1% dos brasileiros têm acesso à universidade pública. Eu vou repetir porque o dado é estarrecedor. Apenas 1% dos brasileiros têm acesso à universidade pública. Apenas 3,5% têm acesso à universidade, seja ela pública ou privada.
3,5% tem acesso à universidade, seja ela pública ou privada. Ao retirarmos dos nossos jovens, adultos e idosos a chance de ter mais conhecimento chancelado é de uma crueldade absurda. Eu entendo se você não quer fazer a universidade, mas eu não entendo se você defende a possibilidade de alguém que queira não fazer. A universidade precisa ser para todos, porque todos precisam poder ter acesso a conhecimento chancelado. Se não quiser, não tem nenhum problema. Mas se quiser, precisa ter acesso. Onde isso tudo começou? Foi quando eu pisei na universidade pela primeira vez. E pela primeira vez eu tive acesso ao lugar onde circulam as ideias universais. Eu passei a ver o mundo de um jeito que eu não via antes, entender as coisas de um jeito que eu não entendia antes. Aqueles caras traziam para mim textos, livros, conhecimentos, informações e dados de um jeito que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Dediquei quase toda a minha vida a colocar pessoas dentro da universidade, porque eu quero que muito mais gente sinta o que eu senti. Porque eu de verdade acredito que é possível ser feliz a partir do exercício da razão. E esse repertório de conhecimento, a universidade pode e dá. Se você procura formação, melhor não ir para lá. Mas se procura transformação, acredite, ela tem muito para te oferecer. Está claríssimo? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão.